Lucas capítulo 8, Jesus fala uma parábola. Você entende o que é uma parábola? Pastor, o que é parábola? Parábola é uma história na qual Jesus usa com duas intenções. A primeira é ilustrar para que a compreensão ficasse melhor. Ele usa de uma ilustração do dia a dia, fala de agricultura, fala de ovelhas, fala de plantações, fala de vinha, fala de noivas, coisas do dia a dia, casamentos, para que as pessoas entendam os mistérios do reino de Deus. Então usa algo, uma ilustração do dia a dia, para falar sobre algo, para que seja mais compreensível. E a segunda função de uma parábola, ela é usada para ocultar o entendimento para alguns. Ao mesmo tempo que Jesus revela segredos eternos para um grupo de pessoas, a parábola serve para ocultar de um grupo de pessoas que Jesus não quer revelar aqueles segredos para aquelas pessoas. Os fariseus, hipócritas, os religiosos da época, Jesus não tinha intenção no coração de ensiná-los, porque eles eram obstinados de coração. E aí Jesus fala por parábolas. Durante os evangelhos inteiros você vai perceber isso. Em Lucas capítulo 8, Jesus está falando de uma parábola chamada parábola do semeador. Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: a preciosa palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades. Vamos para o verso 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola, ou seja, essa história, essa ilustração. Verso 5, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, de maneira clara nessa história, a semente é a palavra de Deus. Deus é o semeador. Jesus estava semeando na sua época. Só que Jesus fala de 4 grupos de pessoas. Os 3 primeiros não têm sabedoria suficiente para ser transformado, e somente o último grupo, terra boa, coração bom, é transformado. Então, em nome de Jesus, vamos começar a ministração de hoje com uma pergunta muito clara. Você quer ser transformado, sim ou não? Então, em nome de Jesus, verso 5 diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte da semente, o semeador sai, com as suas sementes cai uma parte. Só que a beira, a margem, o que fica à margem não é prioridade. Quem é prioridade na sua vida está no centro. O que está de lado, que está deixado na esquerda ou à sua direita, distante de você, não é prioridade. Então, entenda o seguinte: se você quer ser transformado, você precisa, primeira coisa, organizar a sua vida dando primazia à palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, se esse livro aqui, se o conteúdo desse livro aqui é colocado à margem, se der tempo eu leio,
Se der tempo, eu faço devocional. Se eu não tiver algo mais importante, que é o meu centro aqui, se ele estiver à margem, se eu estiver desorganizado a esse ponto, ela não vai transformar a sua vida. Porque você coloca outras coisas no lugar. Então, não saber organizar a sua prateleira de prioridades vai evitar transformação na sua vida. Pastor, quando é que a palavra de Deus, tão preciosa, não está no centro da minha vida? Quando você não lê a Bíblia. Se você não lê a palavra de Deus, se você não medita nesse livro todos os dias da sua vida, se nesse tempo agora de jejum, esses 40 dias de jejum, você não está lendo a Bíblia, ela está à margem, ela é colocada de lado. Você precisa organizar a sua vida espiritual. Se você diz que não tem tempo, se você diz que, pastor, como é que eu vou ler a Bíblia? Se está tendo jogo da Copa de manhã até de noite. Como é que eu vou ter tempo de ler a Bíblia se eu trabalho o dia inteiro? Como é que eu vou ter tempo? Então você está dizendo, olha, a palavra de Deus então está à margem. Ela não é primazia na sua vida. A palavra de Deus não é primazia, não está no primeiro lugar que ela deve estar, quando em muitos locais de culto como esse, a palavra do Senhor tem um tempo extremamente reduzido. Aqui na nossa igreja, nós valorizamos e muito o ministério profético. De maneira que esse momento aqui da palavra, todo mundo para e deve parar. Todo mundo se aquieta e deve se aquietar. E tem um tempo suficiente, pelo menos 40 minutos aqui, nós meditamos no texto bíblico. Porque nós entendemos que no culto público, esse momento profético aqui tem primazia. Nesse momento aqui é que a alma é desnuda, que a palavra chega e encontra corações, para que você seja transformado, para que você seja restaurado no Senhor. Esse lugar aqui, em nome de Jesus, é um momento de culto, mas um momento onde a palavra de Deus deve ser exaltada. De maneira que fica esse silêncio na igreja. Uma igreja que é educada na palavra, onde a gente entende que tudo deve parar para que eu seja alimentado. Porque no momento do culto, no momento que a gente abre a Bíblia, e agora não é mais um homem falando, mas é Deus falando a homens através da sua palavra viva, eficaz e transformadora para a nossa alma. Então, em nome de Jesus, quando é que eu priorizo a palavra? É quando no culto público eu tenho a atenção devida. É quando no momento da palavra eu evito toda e qualquer outra conversa. Eu evito toda e qualquer outra mijadeira que dá em um monte de crente para ir no banheiro na hora da palavra. Sede, que eu não entendo essa sede que vem e passeia. Eu evito tudo isso porque eu entendo que eu sou transformado pela exposição da preciosa palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Meu amado, no seu dia a dia, não sei quantos abraçaram o propósito, mas eu estou com esse propósito de ler o Novo Testamento inteiro nesses 40 dias. Faça isso, mas faça isso meditando. Não é meta a ser batida, não é ponto a ser corrido atrás, mas é entender que esse livro aqui, a palavra desse livro aqui, tem poder para nos transformar. Se você quer ser transformado, você tem que entender que a palavra deve ter primazia. Porque quando ela não é primazia, o trabalho do diabo fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Verso 12 de Lucas 8 diz: as que caíram à beira, à margem, são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra. Porque quando a palavra chega e é guardada no centro, o diabo até tenta. Só que ela está muito bem guardada, envolta no nosso coração e na nossa mente. Mas quando a palavra chega e eu coloco de lado, o diabo está ali, ao nosso redor, tentando tirar tudo que possa fazer crescimento em nós. E aí a palavra diz, olha, vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Pastor, de que forma o diabo tem tirado a palavra dos nossos corações? Pelo menos 3 coisas. O diabo tem investido muito em entretenimento. A gente passa tanto tempo em redes sociais, tanto tempo em Instagram. Não sei se alguém ainda passa muito tempo em Facebook. Mas a gente vai se entretendo naquilo. É vídeo de TikTok, é televisão, é jogo, é entretenimento, é um atrás do outro, é uma coisa atrás da outra. E aí, a gente está perdendo o tempo com a palavra.
Porque a gente vai recebendo estímulos muito rápidos. E cada vez mais rápido, a gente já não aguenta mais ver um vídeo de 10 minutos, a gente quer de 5, e a gente quer de 30 segundos agora. E de vez em quando alguém chega para mim, pastor, aqueles seus vídeos são uma bênção, mas não tem como encurtar um pouquinho mais. Meu irmão, já é 1 minuto. Você quer quanto tempo? É 10 segundos, é que eu digo em 10 segundos. Não, pastor, é porque engaja mais. Minha intenção não é engajamento, é que a palavra seja liberada e semeada a corações sedentos, em nome de Jesus. Então, o diabo tem insistido nisso, que nós venhamos a encurtar a palavra, e cada vez menor, e cada vez resumos do resumo, para que a gente não tenha contato e ela seja colocada à margem, e não esteja mais no centro do nosso coração. E a gente, num momento desse, nem consegue se concentrar durante 40 minutos. Por quê, pastor? Porque a palavra não é o centro mais do nosso coração. Meu Deus, o culto está demorando. E aí tudo me movimenta mais do que a palavra. O diabo tem usado também falsos mestres, que distorcem a palavra, preciosa, eficaz, que transforma almas, mas falsos mestres que estão escolhendo porções da palavra e pregam apenas aquelas porções para agradar um público X. E aquelas pessoas amam aquele pregador porque ele fala o que elas querem ouvir. E essa palavra que só nos arrepia, essa palavra que só nos motiva, o diabo vai lá e arranca facilmente. Porque quando o pipoqueiro lá fora me dá um troco errado, a palavra já foi embora. Porque da mesma forma que eu me animei no culto, eu me desanimo porque o pipoqueiro me levou R$1, que não deveria levar. Porque se for só emoção, paralisa aí. Em nome de Jesus, a palavra é poderosa, é eficaz, e ela tem que ser o centro da sua caminhada cristã. Você tem que meditar nela, e ela tem que estar guardada no seu coração. Não trate a Bíblia como um livro anexo à sua caminhada. Ela é o norte, ela é o guia, ela é a bússola para a sua vida. Todo cristão que quer ser transformado tem que olhar para esse livro aqui e ver o caminho para a sua salvação, para a sua vida, para o seu casamento, para a felicidade em Jesus. Verso 6, Jesus diz, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Ele explica no verso 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Você pode dar um glória a Deus? Quantas pessoas recebem a palavra e dizem, glória a Deus, que culto abençoado, que palavra linda. Eu me arrepiei do início ao fim, meu Deus do céu. Se parar nas emoções, meu amado, não vai criar raiz, não tem profundidade. Essas pessoas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Você quer ser transformado, sim ou não? Não tenha a sua vida guiada pelos seus sentimentos. Em nome de Jesus. Você não pode ser motivado pelas suas motivações. O que eu sinto é vulnerável, é volátil, muda de uma hora para outra. Se eu sou bem recebido, eu estou feliz. Mas de repente eu fui ali comprar camisa com a Fabíola e a Fabíola me disse, olha, não vendo não, no crédito não. Não tem um lista aqui para pagar depois não. E aí você assim, minha irmã pensa que eu não vou pagar ela. Está me chamando de veaco, Fabíola. Até gaguejou. E aí pronto, já foi embora. E a motivação já não é a mesma, já não tem a mesma alegria, porque nós somos vulneráveis. A gente está feliz, está triste, está feliz, está triste, está empolgado e desempolga facilmente. Quantos jovens eu converso, no primeiro mês de namoro, pastor, encontrei a mulher da minha vida, eu olho para ele, eu sei. Caminho um pouquinho. Não, o pastor está com 3 meses, eu acho que eu já quero aconselhamento para casar o quê? Emocionado, vulnerável. Da mesma forma que vão abraçar um casamento rapidamente, porque meu coração bate por ela, pastor, você não tem ideia. Da mesma forma, vai um dia deixar de bater. Não vai se arrepiar mais, e aí vai abandonar, porque a emoção foi o centro do casamento, para iniciar o casamento, e agora que não tem mais, vai abandonar e vai desistir do casamento. Esses dias eu vi, para minha tristeza, um videozinho de uma jovem no Instagram, se arrumando. Tem uns vídeos assim, né? O cabelo, escova os dentes, a maquiagem, e contando sobre o divórcio dela. Não falo, meu Deus. E aí dizendo, como é que foi? Não, foi tudo em paz. Eu senti uma paz tão grande quando a gente assinou os papéis para o divórcio. E se maquiando, tratando.
E eu, meu Deus, que tipo de paz é essa que é contra a palavra de Deus, que é contra a Bíblia, que Deus odeia o divórcio? Que paz é essa? É emoção. Se a nossa vida, meu amado, for levada e guiada pelas emoções, você vai quebrar a cara muitas vezes na sua vida. Repete comigo: a minha vida deve estar baseada na palavra de Deus. Nada de sentir paz. Se é contra a Bíblia, não é paz. É mentira do diabo, é afago do diabo. Ele está calentando sua alma, ninando a sua alma. É uma paz mentirosa, porque a Bíblia é a palavra e é o único caminho que nos dá paz para todo homem. No verso 13 ele diz: olha, as que caíram sobre pedras são que recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Os emocionados, eles condicionam a sua relação com Deus aos seus sentimentos. Na abundância estão firmes. Oh, igreja abençoada, meu Deus do céu, depois que eu estou na Florescer, é tanto dinheiro, eu não sei nem onde é que eu guarde mais, é dinheiro demais. Alguém aqui? Ixi, ninguém. Mas quando começa a prova, quando começa a tristeza, e aí eu já penso, meu Deus, depois que eu entrei naquela igreja, que loucura. Depois que eu decidi por Jesus, minha vida está um caos. E eu estou triste, amargurado, eu vou me afastar desse negócio. Condiciona a sua relação com Deus, as suas emoções, aos seus sentimentos. Condiciona o seu culto ao pregador, meu amado. Nós vivemos numa igreja que tem uma visão profética, regional. E entenda o seguinte: essa quinta profética é a oportunidade para que pessoas desenvolvam o seu ministério profético. Sim ou não? Como é que pessoas vão desenvolver o seu ministério da pregação se não tiver oportunidade na igreja? E ficam aí tentando ver aqui no celular, ver se o pastor vai mandar algum vídeo aqui. Porque quando ele manda vídeo, eu sei que ele vai pregar na igreja, eu vou para o culto. Porque quando ele não manda, eu acho que é outra pessoa, eu não vou para o culto. É emoção. Já não amo o irmão o bastante para simplesmente eu venho, porque eu sei que o que transforma não é o pregador A, B ou C, mas a preciosa palavra do Senhor exposta, que encontra corações disponíveis para serem transformados no Senhor. Não abandone o Senhor no momento da provação, meu amado, na tristeza, porque os emocionados não criam raízes. Vivem de galho em galho, de igreja em igreja, de ministério em ministério, de namoro em namoro, de casamento em casamento. Mas a palavra nos chama para durar, em nome de Jesus. A aprovação vem para revelar nossa profundidade em Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6 diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A aprovação vem para revelar nossa fé, nossa profundidade em Deus. Não é para eu me afastar do Senhor, não é para eu me desesperar. Não é porque eu estou agora na abundância, eu estou firme no Senhor, e agora que vem a aprovação eu vou me afastar. Não, a aprovação vem para que comprove a nossa fé e as nossas raízes onde estão. Verso 7, ele vai falar do terceiro grupo de pessoas. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Verso 14 ele explica: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. O que são os espinhos? Preocupações, riquezas e prazeres, ou seja, mundo, excesso de mundo. Então, terceira coisa, quer ser transformado, sim ou não? Não deixe seu coração ser cheio pelas coisas do mundo. Não deixe, guarde o seu coração. O mundo vai querer te preocupar. O mundo vai querer colocar teus olhos na riqueza. O mundo vai te seduzir aos prazeres desta vida. Em nome de Jesus, guarda o teu coração. Não deixe ele ser cheio pelas coisas do mundo. Pastor, esses 3 primeiros grupos não cresceram, não foram transformados, não seguiram na caminhada. É isso que acontece. Muitas vidas entram na igreja, até vêm, escutam a palavra, às vezes recebem com alegria e não persistem. São os emocionados.
A emoção veio, a alegria veio, eu estou na igreja. E vem pessoas também, vêm para a igreja, mas não querem largar o mundo, continuam preocupadas com os olhos no mundo, olhando para as riquezas, buscando prazeres nessa vida. E aí a palavra não vai te transformar. É o que Jesus está dizendo nessa parábola. Se a palavra de Deus não é prioridade, você também não vai ser transformado. As preocupações, meu amado. O mundo quer nos preocupar. Nós vivemos de maneira ansiosa, cada vez mais ansiosa. Todos sabem aqui que eu sofri um acidente de carro no ano passado. E aí, não teve acordo. Levei o carro dele para uma oficina, o cara orçou, fez um orçamento de R$7.000 para consertar o carro do rapaz. Só que hoje ele botou na justiça, ele quer R$60.000. E aí meu coração, quando soube disso, quis se preocupar. Meu Deus, vou vender o quê? Quanto de uma batidinha de carro. R$60.000, como é que vai ser? E Deus nesses dias de jejum, mandando eu descansar. Tire o seu coração dessa preocupação. Se for 60, amém, misericórdia, mas amém. Mas entender que Deus é soberano, Deus está no controle e que eu não posso fazer nada. Vai estar nas mãos de um juiz aí, que Deus me dê graça nesse sentido. Mas o coração da gente às vezes quer se preocupar. É normal isso acontecer, mas cabe a nós não aceitarmos esse nível de preocupação, não deixar isso tirar nossa paz, não deixar que isso nos afaste do Senhor. Preocupação, já parou para pensar nessa palavra? Pré-ocupação é ocupar-se de maneira antecipada. Eu nem sei como é que vai ser o julgamento. Nem sei se vai ter esse julgamento. Então, de maneira antecipada, meu coração já está sofrendo por algo que eu nem sei se vai acontecer, meu amado, em nome de Jesus. Repete comigo: amanhã pertence a Deus. Amém? Eu não sei o que é que você entrou aqui preocupado nessa noite, ocupando-se de maneira antecipada, mas o amanhã pertence a Deus. Não perca o seu hoje, pensando no amanhã, com os olhos no amanhã. Não se ocupe de maneira antecipada. Semana passada fui cortar as unhas do Biel e pensa num drama que é para cortar as unhas dele. É a expressão da preocupação clara, é o Biel com as unhas dele. E ele chora, desespera e puxa. E eu tenho que segurar ele aqui de maneira mais firme, cortando uma por unha. E aí a gente descobriu que tinha um cantinho de unha. Eu disse: olha, é fácil, eu sou expert nesse negócio aqui, já tive alguns jogando bola. E ele foi chorando e desesperado. E de repente resolvi o problema dele do canto de unha. E eu disse: aí, bestão, chorou à toa, nem doeu. Papai resolveu. Para que se viu o choro? Preocupação é justamente isso. A gente chora quando as coisas nem aconteceram. E na maioria das vezes nem acontece. Nós vivemos uma geração mais ansiosa e mais preocupada. Toda ansiedade é excesso de mundo em nós. Deus quer nos livrar disso em nome de Jesus. 1 de Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? É lançar, é rebolar, que nem diz o cearense. Rebola sobre ele. Joga sobre Deus o seu amanhã, toda preocupação, tudo que pode acontecer, resultado de exame, o que é que vai... Eu nem sei. Então joga sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ao invés de murmurar, preocupar-se, reclamar, perder suas noites de sono, ore apresentando aquele que pode resolver todas as coisas. Verso 14, nós vamos para o último grupo de pessoas. As que caíram entre espinhos são os que ouvem. Eu espero em nome de Jesus que essa igreja esteja nesse grupo de pessoas. Ouvem, mas ao seguirem... Desculpa, verso 14 não. Sim, verso 14. Mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas, primeira coisa, preocupações, pelas riquezas e prazeres. Meu amado, cuidado com amor às riquezas. Cuidado em nome de Jesus com amor às riquezas. Sábado a gente estava aqui no culto do homem raiz. Cadê o homem que veio? Aí, arruma de homem que veio. Glória a Deus, amém? Um monte de homem agarrado e chorando no final do momento.
Momento precioso demais. Exortação à luz da Bíblia, sim ou não? Quem aqui sabe a história agora de Absalão? Davi, na relação da sua casa, Joabe. Cuidado com Joabe na sua vida. Não envie Joabe. Então, em nome de Jesus, esses momentos são preciosos porque são a luz da Bíblia. O que é que a gente aprendeu? Davi em guerra com seu filho Absalão. No resultado da guerra, quando vem alguém correndo em direção a ele, esperando a notícia da guerra, Davi pergunta, ao invés de saber, olha, ganhamos a guerra. Ele pergunta isso, sim ou não, homens? Ele pergunta por quem? Pelo filho, por Absalão. Por quê? Ele poderia até perder o reino, as riquezas que ele tinha, mas o coração dele não podia perder o filho dele. A gente teve uma lição gigantesca no Homem Raiz sobre isso. Meu amado, talvez você está perdendo sua vida com as riquezas, excesso de trabalho. É tanto do investimento, tanto dos meios, os vídeos que eu vejo é só sobre isso. E tudo que eu consumo é isso. Estratégias para isso, para aquilo. É como eu ganhar mais e mais e mais e mais. Cuidado, você pode estar colocando muito mundo no seu coração. E isso vai fazer com que a palavra perca o espaço de transformação na sua vida. 1 Timóteo 6,10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é ruim, sim ou não? Não, mas o amor a ele, viver em função dele, colocá-lo como prioridade na minha vida é a raiz de todos os males. Você vai ver famílias rachadas por amor ao dinheiro. Você vai ver guerras. Por que países lutam um contra o outro? Dinheiro, amor ao dinheiro. Prioridade. Você perdeu talvez amigos por dinheiro, familiares por dinheiro. Tudo isso por amor ao dinheiro. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Cuidado com a riqueza. O dinheiro não é ruim. Se bem administrado, se bem conduzido. Se ele ficar à margem, tudo ok. Mas o centro é o que, igreja? Palavra de Deus. Vontade do Senhor na minha vida. Isso é o centro. Isso é o que norteia a nossa vida. Se questione agora, quais os seus movimentos? A gente está numa quinta-feira. Essa semana, você se movimentou em função de quê? Dinheiro, 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 trabalho, trabalho, trabalho. É só isso. Talvez você está amando mais o dinheiro do que a palavra. Se a palavra está à margem, se Deus está à margem, se Deus fica com a sobra do seu tempo, é de se preocupar. O final do versículo diz, cuidado com os prazeres desse mundo, sexo, bebidas, festas. O mundo quer te seduzir. Quer colocar os teus olhos e o teu coração lá. Cuidado com tudo isso. Deus tem plano e tempo para cada coisa. O sexo é bênção aonde? Dentro do casamento. Em nome de Jesus. Pastor, vai ter festa no município, não sei aonde. Prazer. É prazeroso. Você vai, passa uma madrugada se divertindo. Uma diversão ilusória, é verdade. Mas vai para a festa, vai para um lado, vai para o outro. Tudo isso é prazer que o mundo oferece. Cuidado, porque se isso está no centro do seu coração, a palavra vai perder o poder na sua vida. Mas existe um grupo de pessoas, que é o quarto grupo, e a gente encerra aqui nessa noite, onde a palavra poderosa encontra um lugar favorável para crescer. Alguém aqui? Em nome de Jesus, prepara seu coração. Você está entendendo que a palavra é poderosa em si, a pregação é poderosa em si quando expõe a palavra, mas depende do seu coração. É o que Jesus está dizendo. Quando está à margem, quando tem espinhos, quando tem preocupações, quando tem excesso de mundo, a palavra não floresce, não cresce. Cuida do teu coração. Então, em nome de Jesus. Verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então prepare, meu amado, o seu coração para receber a palavra de Deus. Cuide do seu coração. Pastor, por que alguns crescem e outros não? Alguns cuidam do coração. Cuidam dessa terra. Se a palavra é semente, o solo que ela é semeada importa muito. Se você joga semente nesse palco aqui, vai crescer? Não vai. O solo tem que estar bom para que a semente cresça. Pode ser a semente que for. Se o solo for duro, for rocha, não vai crescer. Então prepare o seu coração. Pastor, mas como é que eu preparo meu coração para a palavra de Deus? Verso 15 tem a resposta. Mas as que caíram em boa terra,
são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Está claro aqui o texto. Primeira coisa, ouvir. Amém? Você pode ter um coração bom. Se você não escuta a palavra de Deus, é terra vazia. Você precisa da semente. Repete comigo. Eu preciso ouvir a semente que é a palavra de Deus. Você prepara seu coração, mas precisa alimentar esse coração com a palavra do Senhor. Você vai valorizar a pregação. Você vai escutar vídeos, pregações no YouTube. Você vai treinar e bota aqui podcast sobre pregação, sobre palavra. Você vai ler a Bíblia. Isso é escutar. Porque tem muita gente que está aqui hoje, mas está escutando, mas não está ouvindo. A palavra não chega ao coração. Porque não está ouvindo de verdade. Veio para passear. Veio para ver os amigos. Eu não me preocupo com isso. Porque eu sei que é estatística. Jesus está dizendo aqui, olha. Se apenas um quarto vai estar com o coração hábil e preparado para ouvir a palavra e dar frutos. De 100 pessoas, 75 vão vir, vão se emocionar. Mas a preocupação não deixa. E quando vem a aprovação, vai se afastar. Outros vão receber com muita alegria, mas é levado por motivações. Outros vão até gostar da palavra. Mas espera aí que eu tenho coisas mais importantes para fazer. A palavra fica de lado. Não gera fruto, não gera transformação. Mas em nome de Jesus, a minha oração é que aumentem esses números aqui no nosso meio. Que na nossa igreja nós temos bons corações que amem a palavra de Deus. Que amem escutar a palavra. É inegociável, igreja. Sabe as primeiras cadeiras aqui da igreja? É o nosso ministério de louvor. Está todo mundo aqui? A não ser quem é casado, senta geralmente ali. Quem toca e canta, senta aqui na frente. Para ouvir a palavra. Nunca entrou na minha cabeça. O pessoal da banda terminar de tocar e ir lá para fora da igreja conversar. Nunca entrou na minha cabeça. Nunca. Aqui a gente não aceita esse tipo de coisa. Os irmãos de Aracoiaba vieram domingo agora. Eu já falei com o Flaviano. Flaviano, alguns irmãos eu vi não ficaram na primeira fileira. É aqui, junto. Para que toda a igreja veja. Porque eu não é referência para a igreja, amados. Quem é do louvor. Então tem que ser os primeiros a ouvirem a palavra e estarem aqui, ouvindo. E não pode vir só em dia de escala, não. Vem em todos os cultos. Ou os cultos possíveis, para ser exemplo, mas para crescer na palavra. O texto diz, olha, eles com coração bom e generoso ouvem. Verso 15. E a retém. O que é reter? É guardar. É escutar. Mas não só escutar, guardar. Ou seja, meditar na palavra. Reter. É ruminar. É trazer a palavra para o seu dia. Você só vai ser transformado se você, além de ouvir, você meditar nela e guardar. Meu Deus, a pregação de hoje. Vou dormir aqui, mas vou pegar no sono aqui, meditando sobre ela. Alguma outra coisa, outra riqueza que eu não consegui pegar na hora da palavra. Eu vou digerir isso na minha vida, meditando nela. Josué capítulo 1, no verso 8, diz assim, ó, nos primeiros conselhos para esse líder Josué, diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e noite, guardar. Meditação hoje é o que, igreja? É esvaziar a mente. É ou não é? A definição é essa. Mas na Bíblia não. Essa palavra aqui é uma palavra hebraica. Haha. Diga comigo. Haha. Toda vez que você gargalhar, você vai lembrar. Haha. É meditar, é murmurar. Você sabe aquele murmurador? Fica bem baixinho, lavando as louças. Ô menino, não sei o quê. O pessoal para sujar. E ninguém me ajuda nessa casa. E vai lavando a louça e repetindo. Isso é haha. É murmurar. Essa palavra aqui é repetir em voz baixa, é falar consigo mesmo. Já percebeu que tem gente que caminha falando consigo mesmo? É isso, é praticando a meditação de acordo com a Bíblia. A gente deve fazer isso como? A palavra de Deus. É ler o texto, escutar uma ministração e começar a ruminar aquele negócio e falar e conversar. Não, mas
São 3 pessoas, 3 grupos de pessoas que não são transformadas. Só uma é. Meu Deus, eu estou em qual? E rumina, e conversa. Seu marido vai olhar para você, mulher está ficando doida. Depois que entrou nessa igreja, e você vai, não, eu estou meditando na palavra, estou conversando, estou ruminando esse negócio. É rarra na minha vida. Em nome de Jesus, Salmo 119, verso 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, e guardar. Ele tem contato com ela. Não basta, meu amado, ter uma Bíblia nas mãos, é preciso ter a palavra guardada no coração. Não adianta nada ter um livro completo de estudo, não sei do que, dessa altura, se você não guarda ela no coração. Provérbios 4:20, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Maria, mãe de Jesus, Lucas 2, verso 19, diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Murmurava de maneira positiva, ruminava a palavra de Deus. O versículo diz o quê? Versículo 15. Coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém e dão fruto. Quer ser transformado? Sim ou não? Se além de guardar, além de ouvir, você vai dar frutos. Amém? Então, meu amado, pratique a palavra de Deus. Não é só conhecer, é praticar. De nada serve ouvir sobre Bíblia hoje e chegar em casa e não ler a Bíblia. Serve de quê? Pratica, medita, guarda no coração. Você sai de casa com intenção. Você ora, faz de acordo com o que o Senhor diz. Lê o texto sobre pecado e abandona o pecado. Finalzinho diz assim, ouvem a palavra, retém, dão fruto com perseverança. Lembra dos emocionados? Emocionados vivem uma vez. Se empolgam um tempo. Os perseverantes são transformados no Senhor. Tem alguém aqui que quer ser perseverante no Senhor em nome de Jesus? Não desista, meu amado. Fica firme, persevere. Não são 40 dias, é uma vida inteira, amém? Você não depende de fire, de jejum, de protocolo de igreja. É uma vida inteira perseverando no Senhor, meditando na palavra de Deus. Quando o coração está preparado, meu amado, uma única palavra de Deus produz uma colheita abundante. Queremos ser transformados. Se você deseja essa transformação, meu amado, você precisa colocar em prática a palavra do Senhor na sua vida. Lembre-se disso. Vidas precisam ser transformadas. Domingo agora é culto mais um. E a palavra de Deus é poderosa o suficiente para isso. Sim ou não? Sim. Cabe a nós semearmos, lançarmos as sementes. Pastor, mas eu não sei se vão aceitar. Certo, você lança a semente. O que vão fazer com ela já não é responsabilidade sua. Se vai deixar a margem, se as preocupações vão tomar, se o diabo vai... Você não tem, você vai lançar. Fale sobre Bíblia no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Lance a semente. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mais do que de toda palavra que procede da boca de Deus. 1 Pedro 1:23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio do quê? Da palavra de Deus, viva e permanente. Colossenses 3, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém, igreja? Em nome do Senhor, nós temos fonte de vida aqui.
palavra do Senhor é que nos santifica. Acabamos de ler. É ela que nos transforma. Só que você tem que ter um coração disponível. Você tem que escutar mais a Bíblia. Com todo carinho do mundo, diga para a pessoa do seu lado: escute mais a palavra de Deus. Escuta, meu amado. Escuta. Fone de ouvido, meu amado, veio dos céus. Você não depende de música de academia. Ah, pastor, meu Deus do céu, eu fui para academia essa semana. Você não sabe o que estava tocando lá. Fone de ouvido. Você pode escutar uma pregação no meio da sua série. E todos os dias recebe aquilo. E eu entendo, meu Deus, isso aqui não é um protocolo. Eu preciso ruminar e guardar e refletir, conversar. Sai que nem um louco dentro do carro conversando, meditando, falando, trazendo para si. E praticando ela no seu dia e mudando. Meu Deus, eu escutei hoje sobre Bíblia, a importância da Bíblia. Eu tenho que praticar, eu vou ler a partir de hoje. Será que ainda dá tempo? O Novo Testamento, não sei. Mas eu vou correr atrás. E vou ler, e ler, e ler. E não sobre uma estação, amém? Mas algo constante, perseverante. Transformação vem dessa perseverança. A exposição constante, madura, confiante na palavra de Deus. Todos os dias. Em nome do Senhor. Nós temos muitas coisas nessa igreja, meu amado. E nós podemos perder algumas delas. Podemos perder prédio, poltronas, ar-condicionado. Pode perder um monte de circunstâncias. Uma coisa a gente não pode negociar. A presença do Senhor no nosso meio é inegociável. E a voz dele, meu amado, não pode ser silenciada no nosso meio. Deus fala na sua palavra. Todo ministério profético que acontece nesse ambiente aqui de culto, o centro é a Bíblia Sagrada. Para que Deus transforme corações. Eu não consigo transformar ninguém. Mas a palavra de Deus transformou você. Sim ou não? E transformou essa vida que está do seu lado também. Que nós sejamos bons terrenos, bons solos. Para que a palavra encontre lugar. E que nós sejamos transformados em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia ao nosso Deus. E é importante celebrarmos a ceia de acordo com a palavra de Deus. Que a Bíblia nos orienta sobre a palavra de Deus no nosso coração. A ceia, meu amado, é um ato simbólico. Sentar-se à mesa é um ato de comunhão. Repete comigo: sentar-se à mesa é um ato de comunhão. Pastor, o que é comunhão? É como um só. É como se eu fosse um com aquelas pessoas. Então a mesa não é ambiente de hipocrisia. A mesa não é ambiente de eu atuar. A mesa é um local de sermos sinceros. Então na mesa nós nos sentamos com a família do Senhor e com o próprio Senhor. Então é necessário, nesse momento da ceia, 1 Coríntios 11 nos orienta. Você tem que avaliar sua vida, sua postura, olhar para si e ver 2 pontos. Quantos pontos, igreja? 2. Como está a minha comunhão com a igreja, com a família de Deus, com o povo santo do Senhor? Então você vai avaliar, e Deus, o Senhor sabe do meu coração e aquela irmã não me entra. Eu não falo, eu arrodeio, vou pela outra entrada da igreja, já parei de servir em ministério por ela e tudo. Se a mesa é local de comunhão, a palavra te aconselha a deixar de cear apenas? Não. A pedir perdão e a ser perdoado, a reatar essa comunhão com essa pessoa. Então a mesa é um lugar de sentarmos com pessoas que nós somos um só. Então avalie o seu coração. Como é que está o seu coração em relação ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor? Segunda coisa que você vai avaliar é como é que está o seu coração em relação a Deus. Qual o sentido de comer simbolicamente do sangue de Jesus, de beber do sangue, e comer da sua carne através do pão, se você, no restante da sua vida, está desprezando Jesus? Pastor, como é que eu desprezo Jesus se eu estou aqui na igreja? Você despreza se você tem vivido no pecado, na prática do pecado. Lembre-se que ninguém espera a perfeição de ninguém. É claro que você está pecando, mas existe uma diferença que a Bíblia deixa isso de maneira muito clara. Existe uma diferença de pecarmos
e vivermos debaixo da prática do pecado. Do pecado ser a minha forma de vida recorrente. Então você tem que avaliar agora, além da sua comunhão com os irmãos, como é que você está com Deus. Para que você participe desse momento da ceia de maneira consciente. E eu não, pastor, então me avalie. Não, a Bíblia diz que cada um avalia a si mesmo. Então ninguém aqui na igreja se mexe na vida de ninguém para avaliar sobre o irmão ceia ou não. É avaliação pessoal. Fico triste muitas vezes porque eu vejo que pessoas não valorizam esse culto da ceia. Fico muito triste porque aponta para a cruz de Cristo. É o momento de toda a igreja estar reunida aqui, sim ou não? Uma vez a cada 2 meses. É o momento do esforço acontecer, de eu fazer o possível e o impossível para estar aqui e celebrar a morte de Jesus que me resgatou, que me deu vida, e celebrar com os irmãos essa nova família na fé. Então, em nome de Jesus, se organiza para estar nessas quintas. Pastor, nem toda quinta eu consigo, por conta disso, daquilo. Mas na quinta da ceia, meu irmão, esteja aqui. Valorize esse momento em nome de Jesus. Outra coisa que me deixa triste é que pessoas, ceia após ceia, nunca celebram a ceia. Porque nunca ajustam sua vida. Nunca se ajustam com o irmão. Ou nunca largam o pecado. Meu amado, em nome de Jesus. Você pode até não celebrar a ceia hoje, mas na próxima, você diz, não, eu não posso, 2 não. Vou me ajustar. Vou ver o que a palavra diz. Vou mudar. E viver de acordo com a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o louvor vai subindo, eu quero orar por você. Para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento. Para que você